Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do canal Faz UX e estou aqui para discutir com vocês sobre um personagem intrigante, sobre um personagem bem interessante que é o nosso querido Free de la Roya. E o que acontece com o Free de la Roya? O Free é um dos personagens assim, mais amados de todo o Beyblade Burst e sem dúvida um dos mais amados assim, de todo o Beyblade, em todas as gerações de Beyblade. E junto com o Valtis, Lui e Shu, dá para dizer perfeitamente que ele é um dos Bladers mais fortes de toda a geração Burst, se não o mais forte. Muita gente defende que o Free é o Blader mais forte de todos, inclusive remetem sempre àquela luta do Valtis com o Free ali na disputa pelo Mundial. Mas será que ele realmente é o mais forte? Será que ele merece um personagem bem desenvolvido a ponto de merecer todo esse amor mesmo dos fãs? Ou se é apenas uma fanbase chata que realmente faz com que o personagem seja extremamente carismático, por mais que ele seja muito overpower? É um pouco disso que eu quero discutir com vocês nesse vídeo. Eu separei alguns pontos para a gente debater. Então, vamos lá. Então, pessoal, meu primeiro ponto com relação ao Free que eu tenho para dizer para vocês é que ele é um personagem que ele surge ali na segunda temporada do anime de Beyblade Burst Evolution ou Beyblade Burst God, né, no japonês, e ele já surge como um personagem assim extremamente carismático. Sabe aquele personagem badass, ele tá ali na dele, a gente às vezes olha e não dá a mínima, mas ele quando ele vai lá e surpreende. Então ele realmente já surpreendeu desde o primeiro momento, lançando o seu Fafnir com a mão. Quem não lembra, aquele lançamento, ele nem usava o lançador, lançou o Fafnir com a mão, e aquele Drain Fafnir ali conseguia absorver a rotação do oponente e vencer na resistência. Então toda essa marra do Free e esse estilo único de dançar o Bey com a mão e mesmo assim derrotar o oponente. Então isso tudo já deu uma baita apresentação para o personagem. Então a apresentação do Free já foi incrível. Então isso realmente faz com que ele seja um personagem, dá para entender que é um personagem muito carismático e ganhou o coração das pessoas já em um primeiro momento. Então durante essa temporada ainda da Evolution, o Free vai se desenvolvendo, a gente vai acompanhando como é que ele treina, como ele, apesar de ser meio marrento, como ele quer o bem do BC Sol, que é dirigido até pela irmã dele, inclusive, e a gente vê como ele gosta do BC Sol, como ele quer o bem do BC Sol e que o BC Sol se destaque e seja bem visto no mundo do Beyblade, chegando ao ponto, inclusive, de deixar o BC Sol, mas a gente entende que esse próprio deixar o BC Sol foi pelo bem do próprio BC Sol, para que o BC Sol não dependesse apenas dele. Então, todas essas atitudes fazem com que ele seja um personagem que ganhe o coração de todos do fandom de Beyblade Burst naquele momento. E ele realmente sempre se mostrou um personagem diferenciado, tanto na sua força, na sua estratégia, na forma como lida com os oponentes, até uma certa arrogância. Então tudo isso faz com que ele tenha uma marra muito interessante, comparável ao Lui, né, que é outro personagem marrento, mas com um pouco mais de crueldade, vai um lado um pouco mais violento, que é o Lui, como que foi apresentado na temporada anterior, o Lui Shirozaki. Porém, nessa temporada Beyblade Burst Evolution, o Free, sem dúvida nenhuma, é o personagem de destaque, chegando ao ponto de chegarmos na famosa e bem discutida e nas polêmicas quartas semifinais, aliás, do campeonato mundial. O que é que acontece nessa semifinal e que aí é um ponto que eu trago para a gente discutir aqui. Pessoal, o Free também é um dos meus personagens preferidos de Beyblade, tá? Sobretudo de Beyblade Burst. Porém, nesse momento, muita gente se deixa levar pela emoção, pela paixão pelo personagem e fala que o Valt, naquele momento, ele foi um personagem que venceu apenas por força do roteiro ou força do protagonismo. Não, pessoal, eu não concordo com essa visão de que o Valt venceu aquela batalha ali pela força do protagonismo. Eu sei, a batalha, para quem prestou atenção em toda a temporada, o Valt teve uma evolução
muito forte nessa temporada Evolution. E sobretudo ele teve um desenvolvimento muito forte na temporada anterior. Então na temporada anterior a gente viu o Vault saindo, deixando ele ser um amador. O Vault no primeiro episódio ele perde para o Hantaro que ama. E aí ele dá a volta por cima, vence o Hantaro e assim ele vai lidando com vários oponentes. Perdendo, eu digo até que o Vault costuma perder ali o tanto quanto ganha, ou até, talvez até perca mais do que ganha, mas ele vai sempre tendo uma evolução. A gente vai vendo o crescimento do Vault, o famoso power scale dele. E isso se segue até ele finaliza ali como semi-campeão do Nacional lá do Japão. E ele vai para o BC Sol, entrar no BC Sol ali na Espanha no começo da temporada Burst Evolution e se mostra como um dos alunos de destaque, sempre nessa pegada, perdendo, e aí vai e ganha, perde, ele vai sempre nesse vai e vem, mas a gente vai acompanhando a evolução tanto do Vault como do Beyblade dele. Então, nesse momento da história, quando acontece essa semifinal, o Vault ele estava no ápice do seu desenvolvimento como Blader. Ele estava no ápice do seu desenvolvimento como Blader, já tendo treinado bastante, já tendo participado de vários campeonatos. Então, aquele emocional dele, que na temporada anterior a gente via ele um pouco titubeando, com vergonha de lutar na frente de todos, é algo que já está superado. Então, o Vault, e além de tudo, ele já é um Blader muito melhor, ele sabe lançar muito melhor. Ele já está adaptado com o seu Beyblade, ele já está muito bem adaptado com o seu estilo de batalha. Ele já conhece muito bem a si mesmo como Blader, o seu emocional e o quão ele quer ser um Blader de destaque. Porém, e aí esse é o meu primeiro ponto com relação ao Vault. Ele está no ápice do seu desenvolvimento. Ele é um Blader plenamente digno de estar ali no nível do Shu, no nível do Free, no nível do Lui. Porém, além disso, a gente tem que levar um segundo ponto em consideração. O Vault ele está no ápice da sua motivação. Por que essa motivação? Porque a gente viu durante a temporada que o Shu desapareceu. O Shu foi trabalhado na temporada anterior como um grande amigo do Vault. E nessa segunda temporada, ele está desesperado no começo procurando o Shu. O Shu sumiu. A gente tem um dado momento, um momento até dramático da temporada. A gente descobre que o Olho Escarlate, que é um vilão que vem afrontando os outros Bladers ali do BC Sol, ele é o Shu. E o Vault quer que derrotar o Shu de toda forma para que ele saia dessa neura, dessa pira que ele está em ser um grande vilão, de ser um cara que vai destruir tudo, que vai ser o maior Blader na base da força, na base do ódio. Então o Vault está extremamente motivado. Então, além de estar no ápice do seu desenvolvimento, o Vault está extremamente motivado. Então o Vault é sim um Blader poderoso e que merece estar ali entre os 4 mais fortes, sem dúvida nenhuma. Além disso, pessoal, a gente tem que um outro ponto que costuma gerar polêmica nessa luta, que é o fato da irmã do Free ir ali e parar a luta. Lembre-se o seguinte, é importante a gente discutir. Naquele momento da batalha, o Free e o Vault estão ali pau a pau, estão brigando, estão batalhando bastante ali no mesmo nível, chegando ao ponto, inclusive desse momento da batalha, de ter um burst simultâneo, ou seja, um deu um burst no outro, deu um burst simultâneo. E isso era algo que esse desenvolvimento do Vault vem sendo trabalhado, não é algo que acontece assim subitamente do nada. O Vault é um cara fraco, é tipo um Hantaro que ama, por exemplo, e chega lá e derrota e rivaliza pau a pau com o Free. Não, o Vault vai tendo seu desenvolvimento já, não basta o desenvolvimento da temporada anterior, o desenvolvimento de Evolution, que a gente viu aqui, e essa motivação do Shu. Então a gente vê que realmente ele merece estar ali. E essa cena, esse momento da batalha que é polêmico, que a irmã do Free vê que ele está ali em apuros, a gente precisa entender o seguinte, que aí vem o meu terceiro ponto sobre essa batalha. O Free está fisicamente debilitado, pessoal. Então, o que acontece? A gente acompanhou o treinamento do Free, ele mexendo nas pedras, vou deixar algumas imagens aqui desse treinamento. O Vault conheceu esse treinamento, a gente viu que ele é um cara que treina duro, que treina além dos seus limites, mas durante a batalha, a gente vê que o Free não está conseguindo controlar a sua energia, não está conseguindo controlar a sua ressonância. Então, ele está com as veias ali estourando no corpo dele inteiro. O Vault não está nessa mesma condição. E lembre, o Vault e o Free estão lutando no mesmo nível. O Vault aparenta, olhem para as imagens, o Vault aparenta estar muito melhor fisicamente que o Free.
Por mais que a gente... E o Valt, a gente já discutiu que ele é alguém que já está digno de estar ali em termos de habilidade e extremamente motivado. Então ele faz todo sentido que o Free e o Valt estejam no mesmo nível, e faz todo sentido que o Free esteja desgastado a ponto da irmã dele parar a batalha e mandar ele parar, desistir. Por conta disso, porque ele está debilitado fisicamente. Então pensa o seguinte, se o Free está, o Valt e o Free estão no mesmo nível e o Free está debilitado fisicamente, então a chance do Valt vencer é muito maior. E além de tudo, por que a irmã dele mandou parar a batalha, mandou o Free desistir? Porque ele poderia se debilitar fisicamente de uma forma mais grave. Imagina um esporte profissional, como a gente vê mais comum aqui no Ocidente, como o futebol, por exemplo. Imagina que o Neymar, ele está ali jogando e ele está em um momento, o corpo dele está estressado, está à beira de sofrer uma lesão, e o treinador percebe isso, que ele está a ponto de se machucar. E aí o treinador, qual seria a reação natural do treinador? Ir lá e parar, opa, você sai, vai pro banco e a gente vai trocar aqui, mesmo que não tenha outro jogador no mesmo nível, mesmo que isso implique talvez até em uma derrota para aquele time, mas não tem condição de deixar o seu jogador se lesionar, tanto pensando no bem-estar do jogador, como pensando financeiramente, em dinheiro. Imagina só que aquele jogador se lesiona e passa mais tempo fora de atividade. É mais dinheiro que o time perde ali, tanto para gastar com ele se recuperando, como para tempo ele fora de jogo, para poder usar dos royalties, para poder usar da experiência de marketing daquele jogador ali que está ali fora. Então, pessoal, foi todo esse contexto, dá para a gente fazer todo esse contexto que o Free está lesionado, que o Free não teria condição de vencer aquela batalha do jeito que estava. Por mais que ele conseguisse, em uma situação hipotética, vencer o Valt, que eu acho improvável, já que ele está bem desgastado e o Valt não, o Free ia ficar todo ferrado, assim, ia ficar todo detonado fisicamente. Então, faz dentro do contexto, faz sentido que ele seja parado, que aquela batalha seja parada. Muita gente chora, faz polêmica, faz discurso, faz textão. Já vi vários vídeos aqui, realmente, de pessoal dizendo que o Free venceria o Valt, que foi força do roteiro, foi protagonismo. Não, pessoal, não foi protagonismo. Não foi força de roteiro. Ali tem todo um contexto para que essa batalha fosse interrompida naquele momento. Faz todo o sentido do mundo. Eu sei que no mangá é diferente, o Free perde. Aliás, eu acho que no mangá é até mais vergonhoso, porque o Free perde e sai levado de maca. Acontece com o Free, nessa batalha, exatamente o que aconteceu com o Ray lá no Beyblade, Bakutenshut Beyblade. Lembra na final do Campeonato Mundial que o Ray luta até o fim e o Bey do oponente ataca ele fisicamente, ele se machuca também à medida que vai tomando os impactos do Beyblade do oponente, que ele sai de maca, desmaiado, levado direto para a ambulância. Então acontece exatamente, algo muito parecido com o Free no mangá. Mas, pessoal, já tinha ficado claro que o Valt iria vencer aquela batalha na base do desenvolvimento do personagem, na base da motivação do personagem. Se não bastasse o desenvolvimento do personagem, que a gente vai vendo com mais forte o Valt vai vencendo, olha os oponentes que ele venceu antes. Ele venceu o Zender, ele venceu aquele cara que era do submundo. Ali dentro ele consegue vencer, que era um cara bem forte. Então o cara já tinha vencido o Valt, e ainda queria derrotar o Valt novamente. Ele vai lá e o Valt vai lá e derrota esse cara. O Valt está extremamente forte, extremamente motivado, então faz todo o sentido do mundo que isso aconteça, pessoal. Então não é força do roteiro. O Free, eu não acho que ele é um personagem superestimado, tá? Ele é bem estabelecido também como alguém bem forte. E o que muitas pessoas se incomodam é o seguinte, que o Free, no primeiro momento, ele já é estabelecido como alguém forte de primeira, assim como o Luiz Shirozagi. Ele já é o Luiz Shirozagi e o próprio Shu também, agora lembrando. Eles são estabelecidos já como personagens extremamente poderosos. O Valt, ao contrário, ele vai tendo o seu desenvolvimento, vai tendo o seu power scale. E isso incomoda algumas pessoas por algum motivo que eu não consigo entender o quê. Porque eu acho o Valt um protagonista extremamente identificável. Como eu já coloquei nos meus dois vídeos, tanto que eu falei sobre o Aiger, como que eu falei sobre Beyblade Burst de uma forma geral, eu defendo que o Valt é um personagem extremamente carismático e que a gente compra o desenvolvimento dele. Ele não é aquele cara que já começa como o Jinka, por exemplo, extremamente forte. Ele está mais... E ao mesmo tempo ele não é irritante como o Tyson, que ele é um personagem que ele também perde bastante, mas que ele
tem uma marra extremamente chata, que eu não gosto do Tyson, como eu já comentei também em outro vídeo aqui, que também vou deixar linkado. Então, pessoal, faz todo sentido o Valt ter derrotado o Fury neste momento, tá? E nas outras temporadas a gente vê realmente que o Fury nunca foi desmerecido, ele continua, ele sai dessa batalha, apesar de ser derrotado, em um estado de um Blader extremamente poderoso, assim como o Lui também perde do Shu e também fica no seu status de um Blader extremamente poderoso, e esse status se mantém de Bladers extremamente poderosos, de Bladers lendários, de Bladers que são realmente lendas no universo Beyblade. E realmente eu não acho que essa derrota do Fury diminui ele como personagem ou reduz ele como um personagem fraco. Ele é um personagem assim extremamente poderoso, extremamente carismático, tá ali no panteão dos Bladers lendários e respeitados por todos os Bladers nas temporadas seguintes. Então a gente vê na outra temporada, na Beyblade Burst GT, que o Fumiya ele faz um Fafnir também, ele tem um Fafnir também baseado no que foi inspirado pelo Free. A gente vê no Beyblade Burst Surge, né, no Super King, no caso, no nome japonês, que o Free também é um cara respeitado que está ali entre os Bladers lendários. A gente vê em Dynamite Battle o Valt mostrando o Free também como um cara extremamente poderoso, extremamente respeitado. Então, essa aura do Free se mantém por toda a série Beyblade Burst, por todas as temporadas seguintes. Então, se perder ali naquele momento, não diminui Free em nada, tá? E nem muito menos faz com que o Valt tenha vencido por força do roteiro. Esses quatro, Free, Valt, Lui e Shu, são estabelecidos desse momento em diante como as grandes lendas do mundo Beyblade profissional. E eu acho que realmente são os personagens realmente os mais fortes tecnicamente e também os personagens com mais carisma dentro de todo o universo Beyblade Burst. Tá ali os quatro, eu sempre fico na dúvida qual é o meu favorito. Eu gosto muito do carisma do Valt, eu gosto muito do Free, gosto muito daquele impulso nervoso do Lui, gosto da inteligência do Shu. Então são personagens que estão ali no mesmo patamar, no mesmo nível ali de desenvolvimento. O Valt, nesse contexto, ele é um personagem que ele está ali dentro desse grupo. Então qualquer um daqueles quatro que vencesse o torneio faria sentido para a história, para o desenvolvimento da história. Mas a motivação trabalhada durante essa temporada, eu acho que muitas pessoas não compreenderam, mas que não compraram a ideia, é que o Valt se desenvolveu de alguém que era um loser, assim, vou dizer um loser, porque ele já tinha superado isso na primeira temporada, mas alguém que era talvez até abaixo dos outros três, e foi alguém que conseguiu ir aos poucos se desenvolvendo e galgar o topo sem grandes surpresas. Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero ter deixado meus comentários aqui sobre o Free. Eu não acho o Free superestimado, como deixei aqui na pergunta aqui do título e da thumb, mas também eu não acho que o Valt é um personagem fraco a ponto de ter vencido apenas por força do roteiro, tá? Para ter discutido, vamos discutir mais nos comentários. Deixa aí seu like, deixa seu comentário, compartilha e até mais. Tchau, tchau.